Eu fui uma criança muito pensativa, questionando-me frequentemente sobre as grandes questões da vida. Quem sou eu? O que estou aqui a fazer? Será que a vida é só isto? Nascer, crescer, trabalhar, casar, morrer? Sim, aos 10 anos eu já me interrogava sobre estas coisas e descobri as respostas que eu precisava no maior best-seller de todos os tempos, a Bíblia. Descobri também que eu valho mais pelo que eu sou e não pelo que eu faço. E hoje eu quero partilhar consigo mistérios importantíssimos sobre identidade, como eu disse no meu último vídeo. Se você já se questionou sobre estas questões ou outras semelhantes, fique comigo até ao fim e partilhe este vídeo com alguém importante para si, subscrevendo o canal e assinando as notificações do mesmo. E quero abordar apenas 2 pontos: o que é identidade e distorções sobre identidade. Comecemos pelo primeiro ponto, o que é identidade. O grande dicionário da língua portuguesa descreve identidade como isto: consciência que uma pessoa tem de si própria, conjunto de elementos que permitem saber quem uma pessoa é. Mas que elementos são esses? Quero lhe dar 2 elementos importantíssimos que fazem parte da nossa identidade. Em primeiro lugar, nós somos um ser com 3 partes. Sim, nós somos um espírito, nós temos uma alma e habitamos num corpo. E é exatamente por esta ordem de importância: espírito, alma e corpo. Cada uma destas partes tem uma voz própria e podemos reconhecê-las pelas suas funções. Com o espírito, nós entramos em contacto com a dimensão espiritual. É uma dimensão que não se vê com os olhos físicos, mas ela existe e é completamente real. Na verdade, todo este mundo que nós podemos observar com os nossos 5 sentidos, ele foi criado pelo mundo espiritual. O mundo espiritual é dividido em 2 reinos: o reino das trevas e o reino da luz. E pode ver mais sobre isso na minha série sobre os anjos, aqui no canal Dicas da Tininha. Depois temos a alma. Com a alma nós temos contacto com o quê? Com a nossa mente, com as nossas emoções e com a nossa vontade. Essas 3 funções da alma permitem-nos ter uma identidade também própria, que, embora seja imaterial, ela é real. Nós, quando nos apaixonamos por uma pessoa, normalmente não é pela parte exterior apenas que nós a amamos, mas é por aquilo que ela é por dentro. Então a alma é a segunda parte da nossa identidade. E por fim temos o corpo. E claro, o corpo é esta parte exterior que nós vemos e nós entramos em contacto com o mundo material através dos nossos 5 sentidos: a audição, o olfato, o paladar, o tato e a visão. E deixo aqui uma curiosidade: tal como nós temos 5 sentidos naturais, físicos, nós também temos 5 sentidos espirituais. Mas eu falarei sobre isso numa outra ocasião. E como é que eu sei que nós somos um ser triuno que tem estas 3 partes? Deixem-me provar-vos por esta escritura de 1 de Tessalonicenses 5:23. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, alma e corpo sejam mantidos plenamente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, neste primeiro ponto da nossa identidade, nós conseguimos perceber que nós temos 3 áreas. E são estas 3 áreas que compõem a pessoa total e completa que nós somos. Claro que se uma das áreas está em desequilíbrio, isso afeta as outras 2 áreas. Por exemplo, quando nós estamos doentes no corpo, normalmente nós ficamos mais em baixo na alma e isso também pode afetar o nosso espírito. Da mesma maneira, quando nós estamos com as nossas emoções em baixo, quando passamos por um trauma, o nosso corpo muitas vezes expressa fisicamente a dor interior que nós estamos a passar. E se o nosso espírito não está bem, ele não está recriado com a luz divina que deve iluminá-lo, isso também vai afetar a nossa mentalidade, os nossos padrões morais, toda a nossa alma e a conduta que nós optamos por viver através do nosso corpo. É por isso que nós vemos muitas vezes pessoas com as vidas todas partidas, porque a raiz do problema não está na parte exterior, mas está na sua alma ou no seu espírito. O segundo ponto extremamente importante daquilo que compõe a nossa identidade é que nós somos um ser criado. Nós fomos criados e não fomos criados de qualquer maneira. Nós não aparecemos assim do nada, nós não evoluímos do nada. Nós somos um ser criado à imagem e semelhança de Deus. E o segredo está na gênese da nossa criação. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domina ele sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, à imagem de Deus o criou, homem
e mulher os criou. Ora, quando nós entendemos que somos um ser criado, nós também começamos a perceber que nós fomos criados com dois propósitos extremamente valiosos e importantes. E esses dois propósitos também fazem parte da nossa identidade. O primeiro propósito é que nós fomos criados para ter comunhão com Deus. Por isso é que nós temos uma alma que é capaz de amar a Deus, se amar a si própria e amar o próximo. Esta capacidade infinita, incondicional, que nós temos dentro de nós de amar, de sermos abnegados, de pormos até em risco a nossa própria vida por causa daqueles que nós amamos, é uma capacidade que faz parte da nossa identidade, porque nós somos um ser pensante, nós somos um ser que ama e nós fomos criados assim, porque Deus é um ser pensante, é um ser inteligente e é um Deus que é a essência do amor nele próprio. O segundo propósito é que nós fomos criados para espelhar a glória soberana de Deus aqui na Terra. Nós fomos criados para cuidar da Terra. Por isso é que nós temos a capacidade de sermos criativos e de liderarmos. Você já pensou que toda a criação, todos os animais temem o ser humano? Por que será? Porque na gênese da nossa criação, há milhares de anos atrás, Deus criou-nos com a capacidade de dominar sobre todas as criaturas da Terra. Deus deu ordens específicas ao homem e à mulher para cuidarem dos animais, para cuidarem da terra, para não só a lavrarem e a trabalharem, mas cuidarem dela. Inclusive, Deus deu a ordem ao homem para nomear todos os animais que existem na face da terra. E o Senhor tomou o homem e o colocou no jardim do Éden para que o homem o cultivasse e o guardasse. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu e os trouxe ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Talvez você não soubesse este segredo, que o primeiro homem que existiu na terra, ele nomeou todos os animais. E que naquela altura, quando tudo era perfeito e não havia mal na terra, o homem e os animais tinham uma comunhão perfeita e eles comunicavam entre si. Não posso, obviamente, saber de que forma é que eles comunicavam, mas nós sabemos que, ainda hoje, quando nós temos os nossos animais domésticos, os nossos pets, nós temos formas de comunicar com eles e eles nos entendem. E nós sabemos fazer-nos entendidos. Portanto, agora imagine, numa altura em que a terra era perfeita, era um jardim maravilhoso, como é que não seria esta comunhão que o primeiro homem e a primeira mulher tinham com os seres vivos que estavam criados? Tudo era perfeito, não havia poluição, não havia qualquer problema, não havia mal algum. E esta comunhão era simplesmente deliciosa. Por isso, meus amigos, eu vos digo que a destruição que nós estamos a assistir do nosso querido planeta, esta destruição lenta, mas cada vez mais danosa, é nossa responsabilidade, porque nós permitimos nos descuidar de não cumprir esta responsabilidade primária que Deus deu ao homem e à mulher de cuidarmos do planeta e de cuidarmos de todos os seres vivos que o planeta tem. Agora eu gostaria de entrar no ponto 2, para nós conhecermos o que é a nossa verdadeira identidade. Nós também temos que refletir na distorção da identidade. Muitas pessoas pensam que a identidade está relacionada com aquilo que fazem ou aquilo que possuem, com a sua profissão ou com as suas possessões. Mas identidade não tem nada a ver com o nosso exterior. Não tem nada a ver com profissão ou carreira, com possessões materiais, com o carro, com a casa, com as roupas que veste, nem com status social. É fácil cair na armadilha das aparências. Sobretudo numa era em que as redes sociais disseminam uma imagem falsa daquilo que as pessoas são. Toda a gente só publica as coisas bonitas da sua vida e tudo com filtros para ficar mais jovem, mais magro, mais bonito, mais popular. Mas não, o exterior não é a sua identidade. Quem você é não tem a ver se você é alto ou se é baixo, se é magro ou se é gordo, se é bonito ou se é feio, se é rico ou se é pobre, se é popular ou se é anónimo. Tem a ver com quem você é, na sua alma e no seu espírito. Essas duas partes, das três que nós vimos no início deste vídeo, são a sua verdadeira essência. O corpo é apenas um casaco que nós vestimos para existirmos nesta atmosfera terrestre. Imagine que nós tínhamos sido criados para vivermos debaixo d'água. O nosso corpo seria completamente diferente. Em vez de termos pulmões e termos a capacidade de respirar oxigênio, nós teríamos guelras ou outro mecanismo para respirarmos debaixo d'água.
Se nós tivéssemos sido criados para vivermos na Lua, nós tínhamos que nos adaptar a uma atmosfera completamente diferente da atmosfera terrestre. Por isso, este corpo, esta matéria que é perene, que envelhece e que um dia vai morrer, é apenas o casaco que você veste para a sua alma e o seu espírito poderem andar e viver aqui na Terra, enquanto é o prazo de nós aqui estarmos. A distorção diabólica da identidade divina do ser humano começou quando o diabo conseguiu enganar o primeiro homem e a primeira mulher a desobedecerem a Deus e a se rebelarem contra a sua palavra e contra os dois propósitos que ele lhes tinha dado, que era terem comunhão com ele e cuidarem da terra. E porquê é que eu sei que esta distorção de identidade existe e é algo extremamente real? Porque ao longo dos séculos nós vemos esta distorção em vários fenómenos, tais como a guerra dos sexos, homens contra mulheres e mulheres contra homens, em fenómenos como a escravatura e o tráfico humano, em que denigrem a identidade do ser humano e o escravizam e o reduzem a apenas um instrumento de trabalho ou para a colheita de órgãos ou qualquer outro fim diabólico. E, mais recentemente, na filosofia de géneros, que põe o corpo acima de tudo e que transfigura a pessoa, fazendo a destruição e a mutilação do seu próprio corpo e do seu ser e da sua alma. Tudo isto, como eu disse, para roubar o ser humano do seu desígnio original, que é amar a Deus, amar-se a si próprio e amar o próximo numa comunhão santa e perfeita. É muito interessante que nós não sabemos como Deus é, porque Ele é invisível aos nossos olhos físicos. Mas quando Ele decidiu criar o ser humano, Ele decidiu criá-lo e expressar-se a si mesmo, a sua divindade e a sua glória, através de dois sexos distintos, macho e fêmea. Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador os fez homem e mulher e ordenou, por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne? Toda a gente concorda que o tráfico humano e a escravatura são coisas extremamente malignas. São práticas que não só destroem o propósito divino para a identidade do ser humano, como destroem vidas. Mas os fenómenos da guerra entre sexos e da filosofia de géneros estão a destruir algo ainda muito mais precioso, a real identidade do ser humano, e a afetar profundamente a sociedade, denegrindo a mentalidade coletiva para a aceitação do bizarro como normal. As consequências nefastas desta manipulação é que homens e mulheres estão cada vez mais distantes e opostos entre si, quando deveriam de viver juntos para se promoverem, para glorificarem a glória de Deus na vida do outro e para se melhorarem entre si. A recusa humana em reconhecer que só juntos, como homens e mulheres, podemos ganhar contra a diabólica destruição da identidade humana está a levar milhares de pessoas à rejeição da natureza divina e a mutilarem o seu próprio corpo numa busca vã que inevitavelmente os levará ao vazio quando perceberem que não é por mudar o exterior que se encontra a paz interior. E como conclusão eu queria deixar esta pergunta: como é que nós descobrimos a nossa verdadeira identidade que está intimamente ligada ao nosso propósito de vida? Em primeiro lugar, você tem que reconhecer que é uma pessoa única, criada por Deus. Nunca existiu uma pessoa igual a si, nem nunca existirá outra pessoa igual a si. Hoje em dia estão vivos 8 bilhões de indivíduos na Terra e não há uma única pessoa que seja igual a outra. A nossa íris, as nossas impressões digitais, até o timbre da nossa voz, tudo são únicos. Por isso, nunca existiu nem nunca existirá uma pessoa igual a si. Você é absolutamente perfeito e precioso aos olhos de Deus, tal e qual como é. Embora o nosso corpo esteja sujeito ao envelhecimento, para aqueles que acreditam em Cristo, um dia nós sabemos que teremos um corpo glorioso, conforme está escrito nesta promessa bíblica. A nossa cidadania é dos céus, de onde aguardamos com grande expectativa ao Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso, pelo poder que o capacita a colocar tudo o que existe debaixo do seu pleno domínio. Então nós sabemos que um dia o nosso corpo vai ser recriado e nós vamos ter um corpo que não se cansa, que não se fadiga, que vai ter força, que vai ter beleza, que vai ser perfeito, que vai funcionar na sua absoluta perfeição, tal e qual como Deus designou para funcionar lá atrás no início da história. Deus criou
com o Espírito, para você poder se relacionar com Ele. Porquê? Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Para falar com Deus, você só tem que acreditar que Ele existe, que Ele o ama e que Ele quer o melhor para si. Faça agora esta oração. Deus, eu reconheço que preciso de Ti para descobrir a minha verdadeira identidade e o meu propósito nesta terra. Perdoa todos os meus pecados e a partir de hoje eu reconheço que preciso do Teu Filho Jesus como meu Salvador e Senhor. Vem habitar no meu espírito e guia a minha vida a partir de agora, que eu possa cumprir o Teu propósito nesta terra conforme Tu o designaste para mim. Amém. Amém significa assim seja. E a partir de agora, pela leitura da palavra de Deus, pela Bíblia e pela oração, você vai começar a descobrir dentro de si capacidades que você nem sabia que lá estavam. Criatividade, inteligência, sabedoria, unção, desígnio, propósito, que fazem parte da sua identidade, porque você tem uma chamada única, uma chamada exclusiva, que só você pode cumprir nesta terra. E Deus tem um sonho para a sua vida, um sonho que é muito maior do que qualquer outra coisa que você já alguma vez sonhou que poderia ser e que poderia fazer. Ele vai construir em si uma maior autoestima e um valor acrescentado que vai torná-lo no homem e na mulher que ele deseja que você se torne. Se este vídeo foi importante para si, deixe aí nos comentários o que é que lhe chamou mais a atenção. Por favor, acione as notificações do canal para saber sempre que eu publico um novo vídeo. Até ao próximo Dicas da Tininha. E já sabe, sinta-se amado, porque Deus o ama.